Está na conta dos mais de 5 mil funcionários públicos municipais de Gravataí a primeira parcela do 13º salário e sem precisar de empréstimo no Banrisul, como nos 3 anos anteriores. Confira o que dizem o prefeito Marco Alba e o secretário da Fazenda, Davi Severnini, sobre a mágica no momento em que a maioria dos municípios da região metropolitana atrasa salários e precisa recorrer a empréstimos bancários para pagar o 10º. É um momento extremamente importante, a meu juízo, de celebração, quando anunciamos a antecipação de metade do 13º para o dia 17 de outubro para todos os servidores do município de Gravataí. Estamos um pouco na contramão, do momento que as estruturas públicas brasileiras vivem em função da crise e não apenas disso, também de gestões, evidentemente, que obedeciam à cultura do endividamento, da falta de controle fiscal financeiro rigoroso. Então, eu acho que Gravataí dá uma demonstração clara para a sua comunidade, para os servidores, para todo o quadro, de que trabalhando com seriedade, com austeridade, controlando as despesas, não gastando mais do que se arrecada, fazendo os ajustes necessários para que não interfiramos de forma negativa junto à população, esta medida foi possível ser anunciada. O que até algum tempo era uma obrigação para os municípios, hoje é motivo de comemoração, que é pagar o salário em dia. Qual a mágica foi feita para o governo conseguir antecipar a parcela do 10º e sem pedir empréstimo, como é comum hoje nas prefeituras? Continua sendo uma obrigação, mas hoje quando tu anuncia ou quando tu consegue entregar um fato desse, não deixa de ser um fato relevante, porque a gente está vendo que muitos municípios estão em dificuldade, inclusive, de manter a pontualidade das obrigações mensais, que dirá de cumprir o 13º com recursos próprios ou antecipar metade da parcela, como é o nosso caso. Gravataí, a gente já tem falado sobre isso há mais tempo, talvez tenha sentido os efeitos da bolha mais cedo do que outros municípios. Já em 2014 e 2015 nós tivemos sinais de alerta de que a nossa arrecadação estava sofrendo com a retração das vendas e precisando tomar iniciativas no que dissesse respeito à modernização da receita própria, a eficientização dessa receita própria e o controle de despesa. E desde então a gente vem trabalhando intensamente nisso. Em 2013, 2014 em diante, fizemos muitas ações de manutenção e controle da folha, auditamos a nossa folha de pagamento, legislamos sobre vários aspectos da nossa folha de pagamento e, por outro lado, em paralelo, cuidamos da nossa receita própria. Mexemos em alíquotas de ISS, QN e ITBI, em especial lá em 2015, modernizamos a nossa máquina de arrecadação, passamos a trabalhar muito com foco de inteligência fiscal, com plataforma digital de cruzamento de dados e começamos a colher esses resultados. Então, de certa maneira, a nossa situação de razoável conforto e controle no que diz respeito às despesas, ela não está apenas no controle das despesas, mas também no incremento da receita. A gente vem tendo um bom comportamento, e essa é a determinação do prefeito Marco Alba desde sempre, olhar as duas colunas, tentar manter uma no mais absoluto controle e tentar manter a outra num crescimento sustentável. Não por acaso ele batizou o nosso plano plurianual aí de 18 a 21 de Gravataí Sustentável. É isso, é a expressão que sintetiza o nosso esforço. Nossas ações têm que ser sustentáveis ao longo do tempo. De certa maneira, a gente vem no trato da coisa pública dizendo mais não do que sim, E isso reduz serviços, isso diminui o volume de serviços e de atendimentos que a sociedade por vezes espera. Isso também obriga a dizer não da porta para dentro e ter um tratamento
absolutamente austero na questão funcional, e a gente vem tendo isso também. A imprensa é testemunha disso, quem acompanha mais de perto sabe também das tensões que há, né, no relacionamento institucional do governo em relação a servidores, em relação à própria expectativa da sociedade, mas é isso, a gente tem primado por trabalhar um realismo orçamentário e financeiro. Desde 2013 vem sendo assim, um orçamento realista que se cumpre, que a receita se encontre com aquilo que foi projetado, que não se criem bolhas orçamentárias que vão gerar despesas a descoberto e endividamento corrente, né? Esse é o pior dos mundos, é tu ter uma autorização na peça orçamentária para gastar X e arrecadar 80% desse X. Os 20% que tu tiver gasto a maior, tu vai ter que comprometer o orçamento do que vem e os que virão para ficar cobrindo esse déficit corrente. Então a gente vem trabalhando nisso continuamente e consistentemente e vem colhendo aos poucos o resultado. Eu não diria assim, eu sou resistente em dizer, superamos tudo, estamos bem. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. É um eterno cuidar, é um eterno trabalhar com responsabilidade, com moderação, com austeridade fiscal e financeira, e compreender que não existe milagre. No setor público, muito menos, não vai haver um milagre. Nós falávamos ao telefone semana passada, né? Nós temos sim estratégias para recuperar aquilo que já se anuncia que nós vamos perder de ICMS para o ano que vem, mas nós também temos uma expectativa, como todo brasileiro tem, de que o Brasil volte a crescer, a economia volte a se aquecer e volte a ter consumo interno também, né? Para que o nosso setor privado aqui, o nosso parque industrial instalado, que ele é majoritariamente metal mecânico, ele volte a ter esse consumo interno e também aí a sua sustentação. Isso se dá no médio e longo prazo, né? Então, mesmo que a gente volte a crescer em janeiro, em fevereiro e março, a construção se aqueça, a indústria automobilística se aqueça, os serviços se aqueçam, esse é um retorno paulatino, né? Que vai acontecer ao longo, talvez, dos próximos 3 anos, ao longo deste mandato do prefeito Marco. E a gente tem essa compreensão, tem que trabalhar com essa razoabilidade. Davi, e o efeito do novo investimento da GM? Bom, a GM é bom a gente compreendê-la, na minha opinião, né, de duas formas. Essa figura de linguagem o prefeito usou inclusive lá no seu discurso no anúncio da GM. Se Gravataí é um trem, a GM é a locomotiva desse trem. São vários vagões importantes, é Pirelli, é a Dana, a Fitesa, são várias indústrias e empresas de porte, mas a GM é a locomotiva. A GM acabou de anunciar um investimento de 1 bilhão e 300 milhões, algo assim, para passar a produzir em Gravataí uma plataforma mundial, um carro mundial. Né? Nas palavras do presidente para a América Latina, que aqui esteve, Gravataí vai ser a maior indústria na América Latina. Bom, isso é uma boa notícia, especialmente do ponto de vista de longo prazo. Significa que esse carro mundial deve ter novas tecnologias, né? Aqui estou especulando, eu não tenho nenhuma informação, mas ele não deve ser um carro mais do mesmo, ele deve ser elétrico, deve ser híbrido, deve ser uma coisa em sintonia com os novos tempos, e que terá um fôlego. Uma empresa desse porte mundial não faz um investimento desses, cria uma plataforma para atender mercado por 2, 3 anos e descontinuar a produção. Ou seja, essa é a grande boa notícia. Se haverá um fôlego também para Gravataí e para o Rio Grande do Sul. Né? Mas este retorno deve se dar muito provavelmente após esse nosso mandato. Né? Eu estou imaginando aqui que as instalações, as construções, se houver, a importação de robôs, enfim, a constituição dessa nova linha de produção, na melhor das hipóteses, ela percorre todo o 2018 e começa a comercializar em 2019, industrializar e comercializar em 2019. O ICMS, ele computa o valor adicionado de 2 anos antes.
né? Ou seja, agora em 2017, por exemplo, os órgãos, a Fundação de Economia e Estatística, os órgãos do Estado fecharam o valor adicionado de 16, somaram com o de 15, fizeram uma média da contribuição que Gravataí e todos os municípios tiveram na formação do PIB do Estado, e em 17 eles projetaram essa participação para que esse seja o nosso retorno em 18. Então tu sempre tem um ano de intervalo. Então vamos que em 2019, na melhor das hipóteses, a GM comece a botar no mercado essa nova plataforma, esse novo carro. Significa que em 21 nós vamos começar a buscar de volta, nós, Gravataí, vai começar a buscar de volta em retorno de ICMS esta venda. Claro, na medida em que ele começa a vender em fevereiro, o Estado se beneficia, o PIB do Estado, o incremento da receita no Estado é imediato. Mas para fins de cálculo do nosso PIB, do nosso IPM, Índice de Participação do Município, lá no retorno do ICMS, vai ter esse delay de 2 anos. Agora, tão alvissareira quanto essa notícia é a outra do terceiro turno. Ou mais até, no curto prazo. Mais até. Porque isso sim, as contratações já estão em curso. Eu ontem dei um Google aí para ver, né? Entrega aqui seu currículo, faça aqui sua inscrição. Elas estão em curso. O que se pode presumir? Que até o final do ano a indústria terá concebido, né, contratado, preparado esse novo terceiro turno. E esse terceiro turno começa a produzir, aí sim, os efeitos dele, de contratação de mão de obra, de salário, de imposto de renda, de deslocamento de ônibus, o transporte que vai para lá. E isso começa a aquecer imediatamente o mercado local. Também este veículo que vai passar a ser produzido no terceiro turno só vai impactar o nosso índice de retorno daqui a 2 anos. Mas o fato é que ele deve ser o que eles já produzem hoje aqui, com mais escala, né? Então, eu diria assim, a General Motors teve 2 boas notícias para Gravataí, uma de curtíssimo prazo, que é esse terceiro turno, uma de médio prazo, que é esse novo modelo, essa nova plataforma que a gente não conhece bem. De qualquer modo, é alvissareiro, né? Justifica um pouco da euforia que a gente percebe na comunidade, porque quantos são os municípios no Rio Grande do Sul que têm uma indústria desse porte?